Olá, queridos, graça e paz. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Quem foi Jó? O que é que temos a aprender ao analisarmos a história desse grande patriarca, deste homem de fé que passou por uma situação muito difícil na sua vida por questão da sua fidelidade a Deus? O que temos que aprender com o patriarca Jó? O livro de Jó começa nos falando sobre o grande infortúnio que veio sobre a sua vida. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, vai nos trazer informações sobre Jó. Vai dizer que ele era um homem, que ele era da terra de Ur, dos caldeus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A história judaica, a tradição judaica, vai dizer que onde a localidade, a região onde onde se passou essa história da vida de Jó, veio a ser chamado Edom posteriormente. E a tradição vem dizer que o autor do livro de Jó foi Moisés. A tradição judaica vai dizer que Moisés escreveu esse livro quando ele estava na terra de Midian, depois dele fugir do Egito, depois de assassinar um egípcio. Ele passou 40 anos ali na terra de Midian, onde ele conheceu sua esposa Zípora, seu sogro Jetro, ou Reuel, como era chamado, e que essa terra de Midian, de Moisés provavelmente tem escrito o livro de Jó, fazia divisa com o território de Edom, o antigo onde se passou essa história de Jó. A história de Jó vem nos falar sobre o sofrimento humano. Por que Deus permite o sofrimento do justo? Por que Deus permite que o justo passe por provações? Jó, capítulo 1, versículo 1, vem falar de Jó. Vem dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Íntegro vai falar de alguém sincero, inocente, verdadeiro, alguém sem culpa. Obviamente, não sem pecado, mas alguém sem culpa. Também vai dizer que Jó era reto. Reto vai falar de alguém direito, justo, irrepreensível nas suas ações. Também vai dizer que Jó era temente a Deus, ou alguém que presta reverência a Deus, alguém que se afasta de práticas ruins, de atitudes ruins, alguém que evita pensamentos maus. Também vai falar que Jó se afastava do mal. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, bem como aqui no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus e afastar-se do mal. E em Jó, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele era um homem que temia a Deus e que se afastava do mal. Em Jó, capítulo 28,
versículo 15, vai dizer que a sabedoria não pode ser comprada nem por ouro, nem por prata, nem por pedra preciosa nenhuma. O princípio da sabedoria é temer a Deus e afastar-se do mal. Esse era Jó, um homem que temia a Deus e que se afastava do mal. Mas Jó foi envolvido em uma situação ao qual ele não teve controle. No início do livro, vai falar que enquanto os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, também apareceu Satanás. E Deus dá testemunho de Jó. Deus vai dizer para Satanás em relação a Jó. Deus diz: observaste o meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, íntegro, reto, que teme a Deus. Satanás, vendo Deus dando testemunho de Jó, vai questionar. Também tu o abençoaste com tudo, com tantas riquezas, com família, com tudo. Tira o que ele tem e tu vai ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Observe que no Éden, Satanás levou Adão e Eva a desacreditar de Deus, quando Deus disse que de todas as árvores do jardim, dos frutos, poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo levou Eva a questionar aquilo que Deus tinha falado. Aqui em Jó, o diabo desacreditou o homem diante de Deus, quando ele diz: tira tudo que ele tem e tu verás se ele não irá blasfemar diante de ti. Jó estava envolvido nesta situação ao qual ele não teve controle. O diabo saiu da presença de Deus, foi diante de Jó e começou a atacar a vida de Jó. Primeiro, vieram o ataque na área financeira de Jó. Os sabeus, o fogo do céu e os caldeus tomaram conta, levaram, mataram as propriedades, os animais que pertenciam a Jó. Logo em seguida, vem um vento onde a casa que seus 10 filhos estavam reunidos, todos morrem. Só escapou alguém para dar notícia trágica a Jó. Diante desta situação, Jó, obviamente triste, não entendendo o porquê daquele infortúnio sobre a vida dele, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, sentou na cinza e adorou. Sentou na cinza e adorou. Passado um tempo, quando os filhos de Deus foram comparecer diante do Senhor, lá está Satanás novamente, o nosso acusador. Ele chega diante de Deus e Deus diz novamente: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo já havia perdido a primeira batalha, porque Jó não desobedeceu a Deus, não blasfemou contra Deus. Aí o diabo vai lá e investe de novo, toca na pele dele, na carne, no osso, pele por pele, e tu verás se ele não blasfemará diante de ti.
Deus dá permissão, e aqui nós aprendemos que o diabo só vai até onde Deus permite, até onde Deus permite. O diabo vai e toca em Jó, colocando uma ferida sobre a sua carne, da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, diante daquela dor, daquele mal que veio sobre a vida dele, já sentado na cinza, começa a se coçar com caco de telha. Aí chega a sua esposa, fala para ele desistir, amaldiçoar a Deus, parar de lutar e se entregar. Mas Jó diz para sua esposa que, assim como Deus o abençoou com tantas riquezas, por que blasfemar de Deus diante de uma situação desfavorável? Em tudo isto, Jó não pecou. Vieram seus amigos, sentaram diante dele, ficaram ali 7 dias diante dele sem expressarem nenhuma palavra por causa da dor de Jó. Seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Mas chega um momento em que a dor, a agonia, a falta de uma explicação nos leva a refletir sobre a vida. E Jó, no capítulo 3, amaldiçoa o dia em que nasceu. Jó, diante do sofrimento, amaldiçoa o dia em que nasceu. Seus amigos, Zofar, Bildade e Elifaz, começa a dizer que se Jó está passando por aquele infortúnio, é porque ele está em pecado, é porque ele pecou. Elifaz vai dizer que Deus é puro e justo, e o homem traz sobre si a sua culpa quando ele peca. Bildade vai dizer que Deus é justo e o ímpio é punido. Se há sofrimento, tem que haver um pecado oculto. Zofar também vai dizer que Deus é justo e odeia iniquidade, e que o justo não passa por tribulação nem provação. Se Jó está passando pelaquela situação, é porque ele provavelmente pecou contra Deus. Mais tarde, Eliú vai dizer que o sofrimento é uma forma de correção, que Jó está passando por aquilo porque ele pecou, e Deus está usando o sofrimento para que Jó venha se arrepender do seu pecado. Mas Jó em nenhum momento pecou, em nenhum momento ele transgrediu contra Deus. Jó não aceita aquela situação ao qual ele estava passando e deseja apresentar-se diante de Deus para defender a sua causa, para saber o porquê dele estar passando por aquilo. Nós sabemos que nem Jó, nem seus amigos, nem sua esposa sabia a causa do sofrimento, sabia a causa do que estava acontecendo. Por isso, as suposições, as teologias dos amigos de Jó, que apresentava princípios verdadeiros, sim, que o pecado é punido, mas não se aplicava no caso específico de Jó, porque Jó não havia pecado. Do capítulo 3 ao capítulo 38, segue
os diálogos entre Jó e seus amigos acusando a Jó e Jó falando da sua inocência. Mas no capítulo 38, a partir do capítulo 38, Deus aparece através de um redemoinho. Deus se apresenta e faz uma série de perguntas a Jó. Deus começa falando: quem é este que escurece o meu conselho sem conhecimento? Agora eu vou te perguntar e tu me responderás se é que tu sabes alguma coisa. Deus faz uma série de perguntas para Jó, mas em nenhum momento Deus responde a Jó o porquê do seu sofrimento. Jó, que tanto questionara a Deus, agora é questionado por ele e fica em silêncio. Deus mostra para Jó que, apesar do silêncio durante todo o desenrolar da trama, da poesia do livro, do diálogo entre ele e seus amigos, Deus sempre estava presente. Deus tem o controle de todos os acontecimentos. No capítulo 40, versículo 3 ao 5 e 42, versículo do 1 ao 6, quando Jó entende que Deus tem o controle de todas as coisas, Jó diz: sou indigno, que te responderei eu? Eu sei que tudo podes. Eu falei do que não entendia. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem meus olhos. Jó compreendeu que Deus é soberano. Deus levou Jó a compreender que os pensamentos humanos são pequenos demais diante do Criador. Deus não perde o controle de nada e tudo acontece para o bem daqueles que Deus o ama. Jó foi restaurado da sua dor, da sua agonia, do seu sofrimento. Jó se humilha diante de Deus e reconhece a sua pequenez, intercede por seus amigos e Deus restaura o estado de Jó. Jó tem tudo restaurado em dobro. Vive mais 140 anos depois de todo esse acontecimento. Jó, que viveu ali no período patriarcal, provavelmente ali no período antes ou durante ou até depois de Abraão, Isaac e Jacó, haja vista que o seu livro não vai falar da lei mosaica, não vai falar do sacerdócio da nação israelita. O sacerdócio ainda não havia sido institucionalizado, haja vista que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Mas Jó teve tudo restaurado. Passou por uma prova, por uma tribulação, por um sofrimento, sem saber qual foi a causa. Jó sofreu não por ser um homem mau, por ser um homem que desobedecia a Deus. Jó sofreu por ser justo. Então, surge a pergunta novamente: por que o justo sofre? Porque Deus permite o sofrimento sobre
os justos. Deus tem o controle de todas as coisas, ainda que não entendamos, ainda que não compreendemos a princípio, mas nada foge do controle de Deus. Jó sofreu, mas foi restaurado e não negou a sua fé. Jó, um homem temente a Deus, reto, íntegro e que se desvia do mal. O princípio da sabedoria é: afasta-te do mal e teme a Deus. Deus abençoe a sua vida.